Bom, meus irmãos, continuando aqui com as contribuições, né? Vamos ver agora os gregos, né? A Grécia é o berço da sabedoria, da inteligência, né? Da filosofia, porque lá no meio dos gregos é que brotou aquele hábito de pensar demoradamente, descobrir coisas profundas que ninguém ainda tinha nem cogitado, né? Todas as cidades do Império Romano tinham sido influenciadas pelo espírito grego, né? Pelo o jeito, né? Pela forma, pela língua, pela cultura, pela sabedoria dos gregos, tá? E isso tudo veio antes do domínio de Roma, porque o domínio grego foi 300 antes de Cristo, né? E o Império Romano só começou a ganhar corpo 60 anos antes de Cristo, né? Então, foi bem depois, tá? O forte trabalho comercial e a grande ansiedade para disseminar a filosofia fizeram da Grécia, que era um país pequeno, admirado por todo mundo. Era um país pequeno, mas eram cidades, estados fortes, né? Várias delas, né? Destaque aqui para Esparta, Corinto, Atenas, Macedônia, né? Macedônia também fazia parte desse conglomerado grego, né? E muitos outros, né? Muitas outras cidades ali, Troia e outras ali próximas também, tudo era da cultura grega, da língua grega, e quando eles se juntavam, né, para conquista, né, às vezes até brigavam entre eles, tá? Mas era um povo muito inteligente, né? O povo que estava debaixo do poder de Roma, né, tinha na verdade duas mentalidades, tá? A filosófica, tá, que é interna, implantada pelos gregos, né? E tinha uma visão política, bélica, militar, externa dos romanos, tá? E por isso, né, que aqueles povos eram chamados de greco-romanos, né? Até hoje a gente vê nos livros e tudo, né, citar os greco-romanos por conta disso, tá? Mas era o Império Romano já dominando aqui, tá? Os gregos já tinham passado aí, né, a sua força política já tinha diminuído, já tinha esvaecido, tá? Mas ficou a cultura grega para trás aí, né? Dois temas foram pesquisados profundamente por eles, né? A teologia mítica, os gregos, tá? E a filosofia intelectual, tá? É, Mítica, né? Aquela coisa de misticismo, né? Fabular, fabuloso, né? Que chamou-se mítico, tá? É uma fábula, né? Porque no grego mitos significa fábula, né? Mito vem de mitos do grego, tá? O nome, né? A linguagem costumeira que dá ao segundo nome natural, tá? Com esses dois assuntos, os gregos se destacaram no mundo, né? E os reflexos das suas ideias perduram até os dias de hoje, tá? A filosofia grega está presente em tudo que é a escola de filosofia do mundo, tá? Esses pensadores foram os três principais, foram Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Os chamados filósofos clássicos, né? Na filosofia eles chamam eles de filósofos clássicos, tá? Do século IV antes de Cristo, tá? Bom, eles foram capazes de influenciar o mundo de seu tempo, tá? E durante o seu domínio, eles começaram a convencer os povos vizinhos, tá? Esses filósofos viveram 400 anos antes de Cristo, então eles são do século IV século antes de Cristo, tá? Antes daquele período do interbíblico que eu já expliquei para vocês, antes da conquista de Alexandre, né? Conquistando o mundo aí, tá? Quando Cristo iniciou o seu trabalho de evangelização, ele teve algumas dificuldades com isso, por causa do hábito despertado pelos gregos, né? De pensar muito profundamente, por muito tempo, em cima de uma mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma informação. Esse foi talvez um dos pontos mais negativos do ambiente criado ali, né? Para a vinda de Cristo, né? Onde os gregos deu essa contribuição, tá? É,
no tempo em que Cristo se mostrou aí ao público para realizar a sua obra, tá? Ele veio para pregar o evangelho, realizar milagres, né? Dar exemplo de vida, né? De uma vida direita e reta diante do Pai. Morreu na cruz, sepultado, né? Ressuscitou terceiro dia, voltou para o céu, deixando a igreja organizada para continuar a divulgação da graça e da verdade, tá? Porém, essa mesma influência teve também o seu lado positivo, né? Porque o Evangelho encontrou pessoas abertas, no raciocínio exercitado, né? Hábitos de aprendizagem, de pesquisa, confirmação da verdade, formação de discípulos, tá? Isso facilitou. Por um lado, dificultou todas as contribuições, teve o seu lado positivo e o seu lado negativo, tá? Outra contribuição valiosa dos gregos foi a propagação do idioma, do helenismo, né? Do Hélade, tá? Que era chamado de helenismo, pois o mundo romano falava grego, né? Aí em volta do mar Mediterrâneo, todo o país ali sabia falar grego. E isso facilitou a pregação do evangelho, né? Jesus, os apóstolos, eles falavam em aramaico, né? Mas os autógrafos, né, os originais, foram escritos no Novo Testamento em grego, tá? Porque era a língua praticada por todo o Império Romano, onde a evangelização ia se iniciar e perdurar por um longo tempo, tá? Revelando as novas verdades da nova aliança que vinha aí com Cristo, tá? Naquele tempo. Resumidamente, os gregos então contribuíram com a sua sabedoria, com a filosofia, ajudou muito, a tendência de pensar muito, comércio, né, o desenvolvimento do comércio foi com os gregos, né, muita vontade de comunicar os conhecimentos, tá? Ajudaram também com costumes intelectuais, ampla divulgação aí do idioma grego, né, usado para escrever o Novo Testamento, tá? Então essa é a contribuição dos gregos. Depois vieram os romanos, né? Os romanos. A cidade de Roma, na verdade, foi construída em 753 a.C., tá? E dominou toda a Itália em 343 a.C., tá? Aqui já no tempo de Alexandre já estava conquistando mais para o Oriente, Roma estava crescendo no Ocidente, tá? Em Cartago, já do lado da África, em 264. Depois lá para a Grécia, Ásia Menor, em 215. Isso o Império Grego já tinha, né? Alexandre foi em 323 a.C. Aqui nós estamos falando em 215, né? 100 anos depois de Alexandre, tá? Aí já reconquista aí a Grécia, né? A Espanha, né? A Península Ibérica, né? A Gália, né? Os bretões, teutões, do lado dos ingleses lá, né? As ilhas britânicas, né? Tudo aquilo ali foi conquistado pelos romanos naquela época, tá? Israel foi só no ano 65, mais ou menos, antes de Cristo, né? Que Israel foi conquistado pelos romanos, que ainda não era o Império Romano, tá? Era a República de Roma, tá? O Império Romano foi quando Jesus nasceu, tá? Na época da conquista ainda não era, né? Mas quando Jesus nasceu, no tempo de Otávio Augusto, né, que foi que transformou Roma no império, tá? A Roma antiga foi uma civilização que se desenvolveu a partir da cidade-estado, que naquela época era comum. Cidade-estado é uma cidade forte que tem leis independentes, que tem um exército independente, que tudo é independente de outras, não é como um estado, né, como várias cidades juntas num só, tá? Cada uma era uma cidade-estado. E Roma era uma dessas, tá? E foi fundada na Península Itálica durante o século VIII a.C., né? O ano que eu já falei. Durante os seus 12 séculos de existência, a civilização romana transitou da monarquia para a república oligárquica, até se tornar um império, né? Um vasto império que dominou a Europa Ocidental e ao redor do mar Mediterrâneo, tudo através de conquista e de assimilação cultural, tá? Então esse era o Império Romano, que estava ali, né, no tempo de Jesus.
Assim, quando Jesus chegou, o Império Romano dominava uma vasta área, tá? Esse Império Romano do lado ocidental, porque lá no ano 300 e pouco da era cristã já, esse império mudou a sede dele para Bizâncio, né, para a cidade bizantina de Constantinopla. O imperador Constantino fundou lá, né, conquistou a cidade de Bizâncio e fundou o Império Romano Oriental. Então nós temos o Império Romano Ocidental, ficou com duas sedes aí, né? Roma tinha várias sedes, né? Mas o sede do governo passou para o Oriente, para Istambul, hoje é Istambul, né? Para a cidade de Constantinopla. E em Roma ficou a igreja, né? A igreja católica continuou em Roma, né? Apesar de que uma época também ela teve uma saída para a França, a igreja católica teve uma sede na França, e houve lá uns desentendimentos, tá? Mas o Império Romano durou até o ano 465, né? No lado ocidental, tá? Então, ali, né, de Cristo, ali do ano 70, quando o Tito, general Tito, filho de Vespasiano, que era o imperador, depois o Tito se tornou imperador romano, né? Conquistou a cidade de Jerusalém, expulsou os judeus dali, né? Dali eles passaram até 1948 fora dali, foram expulsos da terra, e do ano 70 o Império Romano ainda durou mais 400 anos até que ele caiu, tá? E essa queda do Império Romano é que marca o início da Idade Média. Bom, então no tempo da chegada de Cristo, né, a coisa estava assim, estava tudo ali dominado pelo Império Romano, né? Quando ele nasceu, já se transformou em império. Quando do seu ministério, né, ali já estava bem avançado, né, e já estava bem desenvolvido ali, né, o Império Romano. Tá? Então isso ia até, o Império Romano ia até lá no Eufrates, né, uns 1000 quilômetros para frente ali de Jerusalém, tá? E também do lado africano, né, ali do lado africano, né, a terra é bem povoada, é possível povoar só na parte litorânea, né? Você entrou um pouquinho ali, é o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Então aqueles países ali hoje todos são muçulmanos, tá? Tem 5 ali, né, na parte superior da África, e ali tudo era domínio romano, tá? Do lado asiático, além desses 1000 quilômetros aí no rumo de Jerusalém até o Eufrates, ainda tinha a Anatólia, né, que é a península ali da Anatólia, né, e lá do lado europeu, né, grande parte da Europa foi ocupado, né, Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, até lá no Estreito de Gibraltar, tá? Então é uma coisa fora do comum, né? Calcula-se que o Império Romano tinha 120 milhões de pessoas naquele tempo. Então é algo fenomenal, tá? Bom, as terras a serem evangelizadas, né? As terras, as cidades, as nações dominadas por esse Império Romano seriam alcançadas pela mensagem do cristianismo nos séculos que antecederiam a decisão do imperador Constantino, né, no início do século IV, tá? Aquele domínio, né, o ano 300 e pouco lá que eu falei para vocês, século IV, tá? Teve muita importância para a chegada e divulgação do projeto de redenção vindo do céu, né, diretamente do céu. Uma outra coisa importante é a chamada paz universal, né? Essa paz, a Pax Romana, Pax Universal, né? Pax é porque é latim, tá? A paz em latim é Pax, tá? Então, além de unificar os povos, né? Homogeneizar as culturas, o Império Romano introduziu essa paz aí, né? Que era considerada universal, tá? A Pax Romana. E a força bélica, é claro, foi a força que isso foi conquistado, né? Não foi uma conquista, foi uma imposição da paz, tá? Porque os exércitos romanos garantiam a paz ali, e aqueles povos em paz, né? Dominados, davam uma certa facilidade ali, davam uma certa tranquilidade para que
contribuísse com a divulgação do Evangelho, como a gente viu em todo o Novo Testamento, a facilidade de ir e vir, não tinha guerras ali, não tinha nenhum impedimento, tá? Outra coisa é a facilidade de comunicação, né? A capacidade administrativa dos líderes romanos era invejável, eles tinham estratégias especiais para administrar não só Roma, mas também gerenciar os negócios dos povos que eles conquistavam, né? Porque eles tiravam recursos, era dali também, né? Então, para ser um império daquele tamanho, tinha que ter uma organização e eles sabiam entrar e sair com a vitória e administrar aquilo muito bem, tá? Então, eles agiam de maneira forte, com muita esperteza. O romano era mais bélico, né? Mais duro na queda do que o grego. O grego era mais inteligente, mais sutil, tá? De forma que puderam tornar as viagens e as comunicações em geral muito mais fácil, né? Tanto a navegação pelo mar Mediterrâneo primeiro, depois essas navegações se estenderam pelo resto do mundo, né? Mas começou ali, né? As grandes navegações, né? Ali dentro do Mediterrâneo, e também as estradas, né? As comunicações fora ali, né? Tem estrada real que dá a volta, inclusive Jerusalém é um problema porque fica ali próximo, né? Israel é muito pequeno e a estrada passando por ali, então facilitava a passagem de exércitos e todo mundo que ia guerrear um com o outro, né? Acabava passando por ali. Numa dessas perdemos um dos melhores reis de Judá, que foi o rei Josias, né? O faraó vem passando ali para guerrear com os assírios, né? E o rei Josias, ele não queria nada com Judá, mas o rei Josias tentou interceptá-lo e ali ele morreu, né? Um dos melhores reis de Judá, tá? Então, ali, estrategicamente, né, ajudou ali na divulgação do evangelho, né? Porque ali era a distribuição, né? O centro de distribuição que ia para uma ou para outra parte, tá? Tanto na Anatólia, né, na Ásia Menor, quanto na Síria, né, não, a Síria, Israel, né, para ir para o Egito ali, né, e para ir para o outro lado, pro Oriente Médio também, né, o outro lado do Oriente Médio, ali onde é hoje o Iraque, o Irã, na região dos persas, né, tinha que passar pela Síria, né, Antioquia da Síria, por ali, tá? Então, isso facilitou bastante. Os judeus, a contribuição, né? Por chamada de Jeová, os judeus eram um povo escolhido para representar, para apresentar ao mundo a religião monoteísta, tá? Então, a contribuição maior quem deu foi os judeus, visto que os primeiros cristãos eram judeus convertidos do judaísmo ao cristianismo, tá? E eles é que detinham a religião monoteísta para apresentar aos povos, tá? Monoteísta que crê num só Deus, tá? Eles tinham uma mensagem correta, eles tinham um plano universal, aliás, só eles em todo o mundo tinham esse plano. Eles fizeram um trabalho aparentemente menor que os gregos, mas foi de muito mais valor, de um valor eterno, tá? É porque só eles tinham essa palavra, a palavra de Deus, e por meio dela, né, dessa palavra, né, as condições para apontar o pecado, a sã doutrina e o Salvador. Então, o Velho Testamento é a orientação dos judeus, tá? E eles é que apresentaram isso, né? Assim sendo, foram os hebreus, tá, que deram um pontapé inicial, que os judeus, também chamados de hebreus, filhos de Heber, na antiguidade, nem é certo chamar eles de judeus, porque são filhos de Israel. Judá é um dos filhos de Israel, que são os antigos hebreus do tempo de Abraão, tá? Então, pelos nomes dos patriarcas, né? Mas eles são conhecidos no mundo como judeus, apesar de não serem só judeus. Tem um levita, tem um judeu, né? Tem um benjamita, tem os outros filhos aí, tá? Então eles deram aquele pontapé, né, inicial, mesmo antes da chegada de Jesus, o Messias, o Salvador, né? Que mesmo eles muitos deles não acreditaram no Messias. Mas a igreja foi formada por eles foram os primeiros convertidos, tá? Se iniciou com eles aí, com base no plano de Deus, né? Jesus até proibiu os apóstolos de anunciar o evangelho para os gentios antes de evangelizar os judeus. Primeiro para o judeu, depois para o gentio, tá?
Então era a ordem que Jesus estabeleceu aí no evangelismo, porque eles tinham uma preferência, tá? E durante o curso eu vou delineando isso para vocês aqui, tá? Ninguém no mundo possuía a revelação de Deus da forma que Israel carregava com eles. Eles detinham a Bíblia, a palavra escrita, tá? Eles na verdade tinham quatro revelações, né? O conhecimento único do Deus verdadeiro, a Escritura Sagrada, a esperança do Messias e a revelação contínua, tá? A partir de Moisés, que só fechou em 397 depois de Cristo, né? Foi encerrado oficialmente o cano do Novo Testamento, lá a partir de Moisés até o fechamento do cano do Novo Testamento. Então tudo isso aí é a Bíblia. A Bíblia começou em Moisés, escrevendo provavelmente o livro de Jó, 1500 anos antes de Cristo, até o ano 397, quando se encerrou o cano da Bíblia Sagrada, com o Novo Testamento sendo finalizado. Querendo ou não, sabendo ou não, a religião judaica não só ajudou diretamente, mas construiu o cristianismo inicial, tá? Foi a religião dos hebreus que formou os primeiros obreiros cristãos, como eu já disse, embora essa formação não fosse consciente, eles não estavam formando conscientemente, né? Eles não tinham ideia do que eles estavam construindo ali, do que era para ser. Eles tinham então a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, a escritura hebraica, né? Que era a única doutrina divina escrita que existia na época, porque não tinha o Novo Testamento ainda, e eles monopolizavam essa questão, né? Esse valor espiritual aí. A esperança do Messias, né? Ninguém no mundo aguardava Cristo, né? O ungido Messias, só os judeus, tá? Essa fé era única, né? No mundo, agora não é mais, né? Tá? E quando a gente for ver as outras religiões eu falo. E eles deram uma grande ajuda ao cristianismo, tá? Por sua fé, pela sua esperança, pela sua esperança viva, iluminados pela palavra correta, tá? As missões da diáspora, né? Da dispersão, tá? Então, quando eles dispersaram, eles levaram junto a mensagem, a palavra de Deus, né? Todos os judeus que se espalhavam pelo mundo, eles levavam a fé junto com eles. Tá? Portanto, Deus permitiu que eles fossem expulsos da terra e fossem andar pelo mundo, né? Tem judeu em tudo quanto é lugar no mundo, tá? Então isso também faz parte do plano de Deus. Esse comportamento especial nos diversos lugares onde só existiam, no caso, né, gentios, colaborou muito, né? Porque eles conquistavam muitas pessoas consideradas imundas, né, para o judaísmo, para a crença, né, em um Deus único verdadeiro. Eles conquistavam eles para que eles acreditassem no Deus verdadeiro, Deus único, tá? E sem dúvida torna a evangelização mais leve e facilita a posterior conversão a Cristo, né? Eles abriram o caminho para o evangelho. Isso aí, muitas das vezes até inconscientemente, né? Bom, o local profetizado para o nascimento de Jesus estava perto de Jerusalém. Miqueias capítulo 5, verso 2, né? Havia paz na Palestina, no governo de Herodes, que era um governo coordenado por Roma, né? Um vassalo de Roma. Os escribas e os fariseus eram judeus conservadores da lei. As sinagogas se constituíam em pontos certos de reunião, de adoração a Deus e estudo da sua palavra. Lembra que lá atrás, no tempo dos reis, no tempo de Salomão, eles só conseguiam adorar em Jerusalém. Eles colocaram na cabeça que a adoração era só em Jerusalém. E aí aprove Deus espalhar eles pelo mundo, e eles criaram então o sistema de sinagogas, né? E essas sinagogas eram locais de adoração em locais equidistantes também, tá? Então aí eles aprenderam a fazer isso, né? Nas sinagogas também, que se instalaram pelo mundo afora, na Europa, na Ásia e até na África, tá? A África foi um grande centro, os grandes pais da igreja vieram do norte da África, não se esqueça disso. A cidade de Cartago era a quarta cidade de importância no Império Romano e era na África, tá? Bom, teve também a Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia da época, né? Ela era escrita em língua comum. A Septuaginta é o Velho Testamento escrito em grego, tá? O grego koiné, grego comum, tá?
de modo que todo mundo podia examiná-la. E veja que isso foi feito na África, no norte da África, onde eu falei para vocês. Ali tinha em Alexandria, né, a maior biblioteca do mundo, e lá, né, o Ptolomeu, o grego Ptolomeu, né, um dos herdeiros lá de, de Alexandre, né, é, é um herdeiro muito posterior, né, que também Cleópatra era dessa linhagem aí, tá? Que foi que foi é, que foi rainha lá no Egito também, tá? No tempo do Império Romano. Ele estabeleceu isso daí, né? Essa Septuaginta foi ele que financiou, trouxe os judeus, os eruditos de Jerusalém, Alexandria, na ilha de Faro, né? Onde tinha o farol, por causa da ilha de Faro, tá? E ali eles traduziram a Bíblia do hebraico, a Bíblia que eu digo, o Velho Testamento, porque naquele tempo, isso foi antes de Cristo, ainda não tinha o Novo Testamento. Traduziram para o grego. E essa versão é chamada de Septuaginta, ou versão dos 70. Septuaginta é por causa de 70, tá? Porque foram 70, teoricamente 72 judeus que fizeram essa tradução aí, tá? Então, o nacionalismo dos judeus mantinha o povo unido, né, política e religiosamente, pois não havia mais divisão, né, de reino de Judá e reino de Israel, mas somente uma nação. Agora, depois do exílio, depois de tudo, né, os que conseguiram angariar do povo de Israel, do norte, era tudo uma nação só. Então eles passaram a ser chamados de judeus, tá? Depois disso. Então o Senhor tinha trabalhado a questão por meio do cativeiro, a questão de Israel na Assíria, né? E de Judá na Babilônia, tá? O Israel do norte, as 10 tribos do norte foram para a Síria, de lá nunca mais espalhar. Os assírios espalhou eles pelo meio dos povos conquistados ali, virou uma mistura, tá? Era uma tática de guerra dos assírios. E enquanto que Judá e Benjamim foi levado para a Babilônia, onde foram bem tratados, né? Vistos ser escravos, eles foram muito bem tratados ali por um longo tempo, né? Então começou com Israel do Norte em 722 e depois para a Babilônia em 586, tá? Os gentios, lembra que eu falei para vocês que tem 3 povos biblicamente falando, né? Para a Bíblia tem 3 linhagens de povos apenas, tá? Que são os judeus, todo aquele nascido da linhagem, tá? Escolhida, são os judeus. Os gentios é todo aquele que não nasceu na linhagem judaica, tá? Todo o resto do mundo, tá? E o terceiro é a igreja, a implementação da igreja por Cristo, pelo Messias. Todos aqueles que se convertessem de um ou de outro se transformaria em cristão, que é a igreja. Então, primeiro o judeu, foram os primeiros a ser convertidos, e depois os gentios, então formou a terceira classe. Eram 2 classes inicialmente, passou a ser a terceira classe, tá? A ter a terceira classe. Então, esses gentios, os não judeus, pelo fato de serem considerados pelos judeus como imundos, os gentios são tidos como inúteis, né? Com respeito à preparação do ambiente para a propagação do cristianismo. Mas não é real esse conceito, né? Os gentios foram os primeiros que levaram Deus a pensar no plano universal aí, né? Devido à sua prática desenfreada do pecado, e eles mesmos eram, né, os alvos, já que os judeus o rejeitaram, então passou o gentio a ser, né, o alvo do evangelho, o alvo para a salvação, tá? Bom, antes de Cristo eles eram considerados imundos, mas a partir do momento em que em parte se tornaram prosélitos do judaísmo, né, tiveram religião monoteísta dos judeus, acreditaram, né, no Antigo Testamento como a palavra de Deus começou antes, né? Passaram a esperar o Messias, até quando vieram do Egito veio uma grande quantidade de gente, prosélitos junto com eles também, a Bíblia afirma isso, tá? Então, em outras ocasiões também houve isso antes da igreja, tá? Mesmo não entendendo pormenores, como ocorreu depois da pregação dos apóstolos e seus sucessores, tá? Aí eles vieram para a igreja já em um tempo posterior, tá? Os gentios aceitaram a salvação. Então, de forma menos intensa, né, claro, mas significativa, os gentios também contribuíram para a evangelização do mundo.
Depois vem João Batista, é um personagem importante. João Batista.